Boas palavras, poesias e reflexões. Estamos aqui de volta com o nosso programa de sábado e saudamos a todos que nos acompanham no canal Paz e Bem e também no canal da Associação Brasileira de Pedagogia Espírita. Eu já falei sobre esse tema aqui de hoje, mas vou falar outras coisas e recitar outras poesias e até uma poesia que eu fiz essa semana. Eu estava aqui um dia desses no meu jardim, aqui na minha casa em Bragança Paulista, onde eu já contei para vocês que reina o mais absoluto silêncio, o silêncio possível no planeta, né? Claro, sempre tem um passarinho, um carro passando, um avião de vez em quando passa, mas em geral é muito silencioso, né? E eu estava olhando no jardim, de repente esse silêncio me invadiu. Lembra aquela música do Gilberto Gil e do Dom João Donato? A paz invadiu o meu coração, de repente me encheu de paz. Então, assim, o silêncio me invadiu. Eu senti o silêncio, eu me conectei com o silêncio. Então, é sobre o silêncio que eu queria falar, né? O silêncio pode estar grávido de coisas negativas, pode ser um silêncio de frieza, pode ser um silêncio de desprezo, pode ser um silêncio rancoroso, pode ser um silêncio de se evitar falar com outro de maneira agressiva, pode ser um silêncio agressivo, né? O silêncio de se virar a cara, né? Mas o silêncio pode ser divino, né? Porque quando nós conseguimos atingir um estado de silêncio na alma, quando nós estamos em paz, né? Quando estamos em plena centralidade de nós mesmos, quando estamos conectados, né? Totalmente conectados com tudo, com todos, conosco, o silêncio é pleno. O silêncio nos dá, de repente, quase um êxtase. Foi o que eu tive nesse momento, né? Foram alguns minutos que eu senti aquilo que me invadiu, né? E no momento eu fui e fiz uma poesia sobre o silêncio. Mas é tão difícil hoje, no mundo contemporâneo, nós atingirmos esse silêncio. Primeiro porque, assim, nas grandes cidades, nas grandes metrópoles, né, não há silêncio. Não há silêncio fora, né? É possível que mesmo com o barulho de fora a gente tenha um silêncio interno. Mas hoje também é muito difícil se conquistar esse silêncio interno, porque o silêncio interno é a mente plácida como um lago sereno, né? O silêncio interno é a mente em repouso, é a mente que não está tumultuada, que não está atropelada por mil pensamentos, por mil ansiedades. Então, quando a gente está ansioso, quando a gente está preocupado, quando a gente está né, numa correria mental, né, nós não estamos em silêncio íntimo, eu quero dizer. Né? Mesmo que haja silêncio externo, o nosso íntimo não está em silêncio. E se há um barulho externo e uma tempestade interna, aí então é que se explicam tantos adoecimentos psíquicos no mundo de hoje, né? Quer dizer, as pessoas, todo mundo, né, fica o tempo inteiro bombardeado por mil informações, por mil notícias, por mil mensagens de WhatsApp, por mil e-mails, por mil coisas, por mil pessoas, tudo assim, entrecruzado, né? E aí a mente vai se cansando, se desgastando, assim, sob permanente, né, tempestades, né, de pensamento. E é óbvio que não há silêncio nesse caso, não há silêncio de serenidade, não há silêncio de resiliência, não há silêncio de paciência, não há silêncio de conexão profunda, né? E é por isso que nós temos que cultivar uma espécie de disciplina mental, né? Para que nós nos concentremos, para que nós calemos os nossos pensamentos, para que nós façamos um silêncio produtivo dentro de nós. E se pudermos, se tivermos oportunidade, de que esse silêncio interno também esteja externamente representado, se estivermos
ou morando ou passando uma temporada num lugar em que há silêncio, e eu acho que seria muito bom que todos procurassem ter o seu recanto de silêncio, né? Se pudessem, né? Se puderem. Então, aí esse silêncio interno se reflete no externo e o externo se reflete no interno. Então há uma plenitude de silêncio e de repente a paz nos invade, né? Tem a música do Gil. A paz invadiu meu coração, de repente me encheu de paz, né? É uma coisa que invade, que toma conta, que plenifica, que nos relaxa. E finalmente nós precisamos aprender isso, né? Porque isso é que pode manter a nossa saúde psíquica, isso que pode manter a nossa paz de espírito, isso que pode manter a nossa conexão com Deus, isso que pode manter a nossa lucidez diante das tragédias, dos obstáculos, dos problemas da existência, que são vários, múltiplos, muitos, né? E alguns nos impactam, né? Por exemplo, algumas pessoas nos impactam, né? Quando a gente ama, por exemplo, muito, muito uma pessoa e a pessoa está mal, está em desequilíbrio, está adoecida ou está em problemas graves, isso nos impacta tremendamente. Então, se nós conseguirmos desenvolver um silêncio interno, uma serenidade que também nasce da meditação, da oração, da compreensão da vida com sabedoria, né, com profundidade, com uma dimensão de espiritualidade, de eternidade, então esse silêncio nos aconchega. Eu escolhi aqui algumas poesias hoje, várias, né? No final eu digo a que eu fiz essa semana, quando eu fui invadida por essa sensação de silêncio, mas eu antes vou ler algumas outras de grandes poetas. É claro que, como sempre, eu não poderia deixar o Fernando Pessoa de lado. As horas pela Alameda arrastam vestes de seda sonhada pela Alameda alongada, sob o azular do luar, e ouve-se no ar a expirar, mas nunca expira uma flauta que delira, que é mais a ideia de ouvi-la que ouvi-la quase tranquila. Pelo ar a ondear e a ir, silêncio a tremeluzir. Fernando Pessoa. Mário Quintana. Há um grande silêncio que está sempre à escuta. E a gente se põe a dizer inquietamente qualquer coisa, seja o que for, desde a corriqueira dúvida sobre se chove ou não chove hoje, até a tua dúvida metafísica, Hamlet. E por todo sempre, enquanto a gente fala, o silêncio escuta e cala. Quantas vezes nós falamos, né? Falamos sem parar, sem necessidade. A fala compulsiva, por exemplo, é algo tremendamente perturbadora. Tira quem está escutando do eixo, porque o outro que está falando compulsivamente já está fora do eixo. Tem aqui uma poesia do Pablo Neruda. Olha só que coisa bonita. Antes do Pablo Neruda, eu vou ler uma outra aqui, que é de uma pessoa que eu não conhecia. Ele se chama Gebo. Tudo repousa no silêncio. O barulho mais ensurdecedor, a alegria mais extasiante, o poema mais épico, a dor mais cortante, o horror mais duro, a canção mais bela, o desejo mais quente, a amizade mais forte, tudo repousa no silêncio. E agora do Pablo Neruda. Agora contaremos até 12 e ficaremos todos quietos, por uma vez sobre a terra. Não falemos em nenhum idioma, por um segundo nos detenhamos. Não movamos tantos braços. Seria um minuto flagrante, sem pressa, sem automóveis. Todos estaremos juntos, em uma quietude instantânea. Os pescadores do mar frio não fariam mal às baleias, e o trabalhador do sal olharia suas mãos rotas. Os que preparam guerras verdes, guerras de gás, guerras de fogo, vitórias sem sobreviventes, vestiriam um traje puro e andariam com seus irmãos pela sombra sem nada fazer. Não confundam o que quero com a inanição definitiva. A vida é só o que se faz. Não quero nada com a morte.
Se não podemos ser unânimes movendo tanto nossas vidas, talvez não fazer nada uma vez, talvez um grande silêncio possa interromper essa tristeza, este não nos entendermos jamais, este amassar-nos com a morte, talvez a terra nos ensine. Quando tudo parece morto, então tudo está vivo. E agora contarei até 12, e você se cala, e eu me vou. Pablo Neruda. E para encerrar, a poesia que eu fiz. O silêncio, às vezes vazio, solitário, frio, às vezes sussurra num rio, fazendo plenitudes, fluidificando paz, sem desvio. O silêncio, às vezes ruidoso, quando as asas do pensamento batem em euforia, esvoaçando em ideias que dão cria. No silêncio repouso, no silêncio me alimento, o silêncio é rebento, em que ser eu ouso. A palavra vem certeira, pacífica, aberta, pulsante em oferta, se gestada no silêncio, como fecunda videira. Não silêncio qualquer, que pode ocultar torpezas, mas silêncio da alma, que traduz reta calma e matriz de belezas. Num silêncio de verdade, pode germinar pujante uma flor de divindade. E assim, ficamos por hoje no nosso Boas Palavras, Poesias e Reflexões. Até a próxima semana. Um grande abraço a todos e todas.